dia a todos. É um prazer hoje estar aqui conversando com vocês nesse congresso de treinamento. E antes de falar um pouco sobre mitos, verdade sobre o coach, eu quero falar um pouco de mim. Quero me apresentar a todos vocês. E ao contrário do que muitas vezes a gente ouve, o palestrante ele começa uma vida muito sofrida, etc. E não foi o meu caso. Eu nasci em Rio Claro, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Estudei em ginásio, colégio, escola pública, com diferencial que naquela época o meu ginásio ele tinha 20 pessoas por classe, e nós trabalhávamos somente em equipe. E o colégio eu fui fazer em São Paulo e desde cedo eu procurei trabalhar. Comecei numa gráfica fazendo apostila, em seguida fui dar aula de recreação em escola da periferia de São Paulo, que era um projeto da Secretaria de Promoção Social. Fui vender ações, antigamente tinha aqueles fundos 157. Enfim, foi uma vida assim que eu sempre trabalhei, sempre procurei diversificar. Quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer administração, formei lá na PUC de São Paulo. E lá eu tive alguns contatos e a primeira oportunidade que surgiu foi trabalhar em uma agência de publicidade. E o que nós fazíamos? Nós vendíamos anúncio para recrutamento e seleção. E era um trabalho junto antigamente era departamento de recursos, não era recursos humanos, era relações industriais. Teve o departamento pessoal, depois teve relações industriais. E ali nós começamos a ver. Em 6 meses, nós tivemos uma proposta de nos tornar autônomos. Eu resolvi virar autônomo, então na época a gente era agenciador de publicidade. Fiquei praticamente 3 anos e aí com mais alguns amigos montamos a primeira agência de publicidade. Foi meu primeiro negócio, que foi até 81. Dentro dessa agência, nós tínhamos um cliente, e esse cliente ele ficou com dificuldade de não nos pagar e nos deu o negócio dele. O que nós recebemos de herança? Uma pastelaria, uma loja de moda surf, uma loja de chocolate de Gramado e um RIC de patinação. E nós tocamos. Então, nós tocávamos à tarde e durante o dia a agência de publicidade e à noite nós vamos tocar o ringue de patinação, que na época era moda. Nós contratamos locutores da rádio, era Rádio Cidade na época, trouxemos bailarina do Chacrinha para patinar, enfim, fizemos um auê. Ficamos um tempo, depois resolvemos sair desse negócio, porque não era nosso ponto forte. Nós sabíamos sim trocar a publicidade, mas esse não era um ponto forte. Quando foi 81, eu vendi a agência para um cliente, que criou-se uma House Age, voltei para Rio Claro, trabalhei em 2 anos no negócio na família, e aí surgiu a oportunidade de comprar uma metalúrgica. A metalúrgica inicialmente tinha 20 funcionários, e depois, quando eu vendi novamente, ela estava com 40 funcionários. Na frente dessa empresa, eu tive a oportunidade de viajar para feiras, estive na feira Alemanha, Itália, Portugal. Nessa época também eu fui eleito diretor regional do Fiesp em Rio Claro, onde atuei por 10 anos. Ali eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto de incubadora de empresas, que é o Nido. Viabilizei o primeiro consórcio de consultoria compartilhada para pequenas e médias empresas. Enfim, foi um trabalho muito árduo. Depois de 12 anos, a economia, isso era 95, 96, a economia estava atribulada. Como toda pequena empresa, os juros altos corriam e eu resolvi vender essa empresa e sair do negócio. Aí eu montei uma empresa de representação comercial, onde ela vendia os próprios produtos dessa empresa. Tocamos mais um tempo. Quando foi o ano 2000, eu posso dizer que entramos no novo século. Eu fui fazer uma formação na época, chamava-se Empretec, que hoje já é mais popularizado, que é o Sebrae que facilita. E esse Empretec, ele desenvolve as nossas competências de empreendedorismo. Ele foi assim um divisor de água. A partir daí eu descobri que o meu propósito realmente era ajudar as pessoas, empreendedores, empresários a serem mais felizes. E aí eu fui me qualificar e fui me preparar para essa nova missão, que seria assim
Aí eu fui fazer um treinamento, na época chamava-se Leader Training. É um treinamento que você fica 3 dias internado, hoje já está muito popular isso, e você desenvolve o seu eu, desenvolve você mesmo, desenvolve suas crenças, enfim. É um treinamento assim, muito gratificante. Quando eu saí desse treinamento, eu olhei para esse pessoal que dava treinamento e falei, não, eu preciso saber um pouco mais do que isso. E o que era esse um pouco mais? É saber como que era a base desse treinamento. E aí eu fui buscar minha formação em programação neurolinguística. Foi a primeira formação que comecei a fazer depois do Empretec e depois do Leader Training. Fiz o Practitioner, depois eu fui fazer o Master, fui buscar algumas especializações com Robert Dilts, que é um dos papas da PNL, e nessa época, 2003, 2004, estavam começando a falar em coaching. Os Estados Unidos já existia há muito tempo. Aqui no Brasil ele tinha mais algumas empresas multinacionais que trabalhavam com isso. Aí o que eu teria que fazer? Era buscar a melhor formação. Eu não queria qualquer formação. E uma formação baseada na PNL eu já tinha. Eu já conhecia as ferramentas. Então eu fui buscar a outra formação, que foi através da psicologia positiva e do construtivismo. A partir daí eu não parei mais. Depois eu fiz mais 4 formações, inclusive a última foi baseada no neurocoach, baseado na neurociência, que é para saber como que o nosso cérebro funciona quando nós trabalhamos com as pessoas. Fui buscar um MBA, que eu terminei, um MBA em Desenvolvimento Humano, de Gestores na FGV. E por que tudo isso? Por que eu fiz todas essas formações? Qual era o meu propósito? O que foi que o que eu pensava? Será que eu precisava fazer tudo isso para poder atender as pessoas? Será que não era mais fácil, como hoje, você faz um cursinho de 2 dias tal, e sai falando que é coach? E você vai gastar tanto dinheiro fazendo essas formações? Por que isso? Coach, o que é isso? Eu gosto muito de pensar sobre isso. Aliás, tem uma frase que eu gosto e que eu falo sempre nas minhas palestras, que eu acho que define muito isso. Seja o autor do seu futuro, ao invés de ser a vítima do seu passado. Essa frase é do Moreno e ele diz muita coisa sobre o que é o coach. E a partir disso, eu comecei a pensar como eu poderia ajudar melhor as pessoas. E definir o meu propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito era ajudar as pessoas a serem mais felizes. Legal. Bom, se o meu propósito é ajudar as pessoas a serem mais felizes, como é que eu posso fazer isso? Qual é a maneira que eu posso fazer? Então, é através do processo de coach que eu ajudo empresários, pessoas, empreendedores a alcançar suas metas mais rápidos, proporcionando assim uma felicidade plena. Então, esse é o meu propósito. Se você pensar bem, qual é o significado dessa palavra coach? A palavra é uma palavra inglesa e ela teve sua origem entre os séculos XV e XVI, numa cidade húngara, nome Cox. Essa cidade ela ficava entre Budapeste e Áustria, e Viena. Em Cox, eles faziam uma das melhores carruagens. E o grande diferencial era a suspensão. Então, as pessoas que faziam esse trajeto, era um trajeto de 70 quilômetros, eles paravam normalmente em Cox para trocar a carruagem, comprar uma nova carruagem. E o grande ponto nisso era que essas carruagens, elas saíam de um ponto X para um outro ponto. Então, aí vinha o nome que deram coach. Depois, fazendo assim um paralelo com a atual função do coach, ele também transporta as pessoas da sua situação atual para o seu futuro. Onde que surgiu essa profissão? Então, o pessoal fala, é algo novo. Hoje todo mundo fala que é coach, é coach. O coach é muito antigo. O coach vem da época de Sócrates, passou por Platão, por Aristóteles. Sócrates afirmava que não se podia ensinar nada a ninguém, visto que a pessoa já tinha tudo dentro de você.
Ou seja, o potencial nosso estava dentro da gente. Então não adiantava você ensinar. E a semelhança com o coach que nos ensina que as nossas próprias conclusões, os nossos próprios objetivos estão dentro da gente. O que falta é alguém buscar aquilo, é mostrar aquilo que nós temos de melhor. Sócrates fez como discípulo Platão. Platão também, que foi um discípulo de Sócrates, ele tinha uma influência filosófica dentro do processo de coach, através da formulação de perguntas e da escuta ativa. A escuta ativa, hoje, é uma das ferramentas principais do coach. O coach, ele é a principal competência, vamos dizer assim, é saber escutar. Aristóteles, como nós vimos, ele foi discípulo de Platão. E qual foi a contribuição de Aristóteles para o processo de coach? Ele, através da teoria da tábua rasa, em que ele afirma que as pessoas podem chegar a ser o que quiser, e ele diz que a pessoa tem duas naturezas, a do ser e a do deve ser. Ou seja, ele cria uma ligação entre o estado presente, que é quem eu sou, para o estado desejado, quem eu quero ser. Bem, agora, como o coach no mundo moderno, na visão corporativa, quem começou a pensar foi Tim Gawel. Tim Gawel, através do seu livro Jogo Interior de Tênis, em 1974 ele escreveu, foi quando ele começou a traçar os primeiros passos para o coach em empresa corporativa. Vamos lembrar um pouco a década de 60. Enquanto o mundo, naquela época, o mundo passava assim, por grandes viradas, transformações, tinham música surgindo, os meninos de Liverpool, os Beatles, o teatro, a encenação da peça Hair, os hippies, os slogans, não faça guerra, faça amor, os festivais de músicas como Woodstock, enfim, eram épocas de grandes mudanças. Tudo estava mudando. E quem era Tim? O que ele fazia nessa época? Ele era capitão do time da Universidade de Harvard. Em 1970, ele aprendeu as técnicas de meditação com o guru Maharaj, que Gawel diz ter aumentado seu poder de concentração de forma que melhorou o seu jogo. Tim, ele frequentou a Universidade de Harvard, ele se formou em inglês, literatura e era o capitão do time de tênis. Ele serviu à Marinha dos Estados Unidos, foi um funcionário de uma escola de belas artes no Centro-Oeste, e a partir de meados de 70, ele produziu, então, a série de livros que nós já temos conhecimento, que era principalmente baseado no esporte, como treinador do esporte, como ele treinava o tênis, golfe, etc. E dentro da Universidade de Harvard, ele treinava os executivos. E foi quando, através das técnicas que ele usava para treinar o tênis, que ele foi visto como trazer aquilo para o mundo corporativo. E ele teve alguns outros companheiros filiaram a ele para desenvolver esse processo. Ele dizia que em todas as atividades humanas há duas arenas de combate, o exterior e o interior. O jogo exterior é aquele jogado em uma arena externa para superar os obstáculos externos, para alcançar um objetivo externo. O outro jogo é aquele que tem um lugar no interior da nossa mente. Ele é jogado no nosso inconsciente. É aquele que, como o medo, a falta de concentração, o nervosismo, a ausência de confiança, de autoconfiança. Esse jogo que é jogado interiormente, para superar os obstáculos autoimpostos, que impede o indivíduo ou uma equipe de acessar o seu melhor, a sua melhor performance. Gawel foi um dos primeiros a demonstrar um método abrangente de treinamento que pode ser aplicado a muitas situações. Ele encontrou uma audiência entre os líderes empresariais americanos, na época, que viu sua forma de trabalhar. O seu trabalho passou a fundamentar o movimento atual do coach de negócio, o coach de vida, o coach executivos. E um dos expoentes mais conhecidos no treinamento de negócio foi o Sir John Whitmore, que escreveu o livro Coach para a Performance, onde ele criou o modelo GROW, que é um processo de coach.
Então, lembrando as palavras de Tim, ele dizia o seguinte: há sempre um jogo interno que está sendo jogado na sua mente. Não importa qual jogo você está jogando no exterior. Como você está ciente desse jogo, você pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso no jogo exterior. Esse momento eu queria que vocês observassem essa rosa que vocês estão vendo aqui. Eu gosto muito dessa parábola. Quem conhece uma rosa? Veja bem, eu gosto muito de comparar esse processo nosso de coach com o cultivo de uma rosa. Então, o desenvolvimento das pessoas é como plantar uma rosa. Você planta semente, você rega, cuida, mas você não fica cobrando ela. Cresce, cresce, cresce. Você é só uma semente, não é uma rosa ainda. Você espera ela crescer, desenvolver, até desabrochar. Nós somos assim. Está tudo dentro de nós, tudo, tudo, tudo. Nós sabemos tudo, basta molhar, cultivar e esperar desabrochar. E o coach é a pessoa que vai ajudar a você a descobrir que você pode. Vocês viram eu gosto muito dessa definição que nós acabamos de falar sobre a rosa. Mas eu gostaria de dizer qual é a definição de coach, segundo a International Coach Federation. Ela mantém-se fiel à forma de coach que parte da premissa que, primeiro, o cliente é o especialista sobre a sua própria vida, pessoal e profissional. E segundo, todo cliente ele é habilidoso e completo. Baseado nesses fundamentos, a responsabilidade do coach ele consiste em quê? Em descobrir, esclarecer, ficar alinhado com o que o cliente deseja. Também, o que ele precisa saber encorajar a autodescoberta do cliente. Ele precisa trazer à tona aquelas estratégias e soluções geradas pelo cliente. O coach, ele precisa ainda manter o cliente como responsável encarregado do processo. Eu sempre digo que o coach é o seguinte, ele precisa dançar a dança do cliente. É o compasso, a agenda sempre é do cliente. Então, o que faz um coach profissional? Ele possibilita uma parceria que auxilia o cliente na produção dos resultados que levam ao sentimento de realização pessoal e profissional. E, através desse processo, os clientes se aprofundam no seu aprendizado, no seu aperfeiçoamento, no seu desempenho, melhoram a sua qualidade de vida. Em cada reunião que você faz dentro de um processo de coach, o foco é na conversa, é na escuta. O coach, ele escuta, ele contribui com as pessoas, ele pergunta, ele coloca, ele faz a interação, ele coloca o cliente em ação. Bem, o coach, ele acelera o progresso do cliente, dando foco mais preciso e consciência na escolha. O coach, ele concentra-se onde os clientes estão hoje e no que estão querendo fazer para chegar amanhã, onde eles desejam estar. Esse é o grande foco do cliente. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença. É importante nós entendermos o que é coach, o que é terapia, o que é consultoria, o que é mentoring, programação neurolinguística. Existe muita confusão hoje nesse processo. Então, o que é o coach? O coach é uma parceria estabelecida entre coach, que é o profissional, e o coachee, que é o cliente, buscando atingir alguns objetivos, resultados, metas, sucesso, transformação, enfim. Ele busca uma mudança de vida, uma nova profissão. Enfim, o coach ele trabalha o estado atual para o estado desejado. Claro que existem técnicas, modelos, processos para você fazer esse caminho. Aí, muitas pessoas, eles se confundem com terapia. O que a terapia é? Terapia é um recurso que normalmente lida com as dificuldades da existência, sobre os aspectos psicoemocionais. Situações como crise pessoal, conflitos conjugais e familiares, transtornos psicopatológicos, distúrbios psicossomáticos,
crises existenciais, enfim, são coisas que a terapia trabalha e o coach não trabalha. Então, a grande diferença é que o coach adota uma abordagem mais holística, ou seja, ele parte do seu estado atual para o estado desejado e ele oferece recursos adicionados para atender à orientação dos seus clientes. Já a terapia, ela trabalha, então, essas crises. O que é a consultoria? Consultoria é uma atividade de um profissional que a primeira coisa que tem é ele vai diagnosticar o problema. Ele é contratado, é uma pessoa que entra na sua empresa e ele é contratado para formular soluções acerca de um assunto ou especialidade, uma expertise que ele tenha. Ele trabalha junto com o proprietário das empresas, ele auxilia a tomar decisões, monta estratégias e o grande impacto sobre os resultados atuais e futuros da organização. O foco da consultoria é definir melhor alternativas de ações no ambiente de negócio, que normalmente é repleto de incerteza, riscos, competições e possibilidades que possam aparecer. Já o coach não é consultor, o coach não faz isso. O coach ele é contratado para trabalhar as pessoas, o negócio. Quer dizer, é a grande diferença entre coach e consultoria que o coach não aconselha. O coach faz um trabalho específico. Qual a diferença entre consultoria e coach? A consultoria é a atividade profissional de diagnóstico e formulação de soluções acerca de um assunto ou especialidade no serviço de apoio aos gestores ou proprietários das empresas. Eles auxiliam a tomar decisões estratégicas, com grande impacto sobre os resultados atuais e futuros da organização. O foco da consultoria é definir melhor a alternativa de ação no ambiente de negócio, relato de incertezas, riscos, competição e possibilidades desconhecidas, que representam para o gestor da empresa um problema complexo e de grande importância. Os consultores normalmente devem ter considerável conhecimento a respeito dos trâmites corporativos sobre os quais deverá opinar, traçar diretrizes diferenciadas de atuação. Pelas posições direcionadas, os resultados de ações com base na decisão em longa escala na esfera empresarial contrapõem-se a propósito do universo da atuação do coach. Ele pode até recomendar um coach, mas ele não faz o coach. Outro tema que é muito confundido, que volta e meia, esse já é um pouco bem mais delicado, devido à sua grande similaridade, é o mentor. E hoje muito difundido. E muitas vezes mentor e coach se confundindo. Normalmente o mentor é um profissional sênior. Ele tem com grande experiência profissional no campo, normalmente ele é das empresas, ele já trabalha dentro da empresa, então ele adota, vamos dizer assim, ele adota um profissional para que ele prepare esse profissional para um novo cargo, para uma nova atividade que ele tenha. Ele orienta, ele ensina, ele aconselha. Já a diferença entre o mentor e o coach é que o coach não aconselha. Então, em relação, com dúvidas referentes, às vezes, que aparecem dentro do mentoring, de processos, objetivos, que o mentorado, no processo de mentoring, o cliente é o mentorado. Então, ele é aconselhado. Normalmente é uma pessoa sênior. O que não é coach, realmente? Mentoring. Mentoring não é coach. Um mentor, normalmente, é um profissional sênior com grande experiência, profissional no campo do trabalho dele. Ele orienta as pessoas, ele é uma pessoa júnior. O mentor é um processo de aconselhamento. Ele é exercido normalmente por mentores que são pessoas mais sêniores dentro da organização. Eles trabalham mais em relação a dificuldades, referentes a determinados processos. O mentor, muitas vezes, ele trabalha na otimização de projetos referente à gestão da informação. É um método de aconselhamento. O que o mentor faz? Ele visa minimizar problemas decorrentes das dificuldades e complexidades dos processos, os quais possam comprometer a continuidade de um projeto. Tem um projeto, então o mentor, normalmente, o que ele faz? Ele vai ajudar
ele vai aconselhar aquele subordinado, ou mesmo pares, a pegar o foco do processo e sugerindo para que ele erre menos, vamos dizer assim. Então, sugerindo-se uma interferência na decisão do cliente. Uma das características essa que opõe à proposta do trabalho do coach é essa de aconselhamento. Outro ponto que normalmente se confunde muito, e que se hoje fala, é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, como todos nós sabemos, é um estudo da estrutura da experiência subjetiva, ele incluindo técnicas para organizar e reorganizar a sua própria experiência e de a outra pessoa, com intenção de definir subsequentes, assegurar o objetivo comportamental. Hoje em dia, eu entendo que a programação neurolinguística ela é usada mais como uma ferramenta. Então, ela é uma ferramenta que, em algum momento, dentro do processo de coach, você pode até usá-la. Hoje existe o coach com programação neurolinguística, coach ontológico, coach sistêmico, enfim. A programação neurolinguística é uma ferramenta. Muitos acham que a programação neurolinguística não é coach. Eu, particularmente, acredito que é uma ferramenta que você possa usar durante o processo de coach, quando necessário. Agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de coach. Existem vários tipos. Como nós estamos vendo, você pode ter o coach executivo, o life coach, o business coach, o coach de carreira, o pós-carreira, transição de carreira, o coach para empreendedorismo, o líder coach, que hoje se desenvolve muito a liderança coach, coach universitário, esse é um ponto hoje que está sendo muito requisitado. O que é o coach universitário? Normalmente, o pós-faculdade, o pós-universitário, ele sai de uma universidade com várias propostas, vamos dizer assim, de negócio, propostas mesmo para ele. Dentro da universidade você tem muitas matérias e a pessoa sai, como todos nós já saímos de uma universidade, um pouco perdido. O que eu vou fazer? Eu formei engenheiro e agora? Então é nessa hora que a atuação do coach, ele vem auxiliar esse pós-universitário a tomar alguma decisão para a sua vida. Porque, queira ou não, quando uma pessoa sai da universidade com 20 anos, 20 e poucos anos, e definir o que eu vou ser para o resto da vida, é uma responsabilidade muito grande. Então, o coach, nesse ponto, ele ajuda muito. Então, hoje em dia, ele é muito trabalhado. Mas, como todo um processo um pouco mais novo, um processo, começa a aparecer, todo mundo começa a falar que é coach. Então, você vê, por exemplo, pessoas sem formação, é coach, eu sou coach, etc. E existe muito mito, e tem os mitos e tem a verdade. Então, você está vendo nesse quadro, por exemplo, o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, pessoas não conhecem, dizem que o coach é aconselhamento. Nós já vimos que o aconselhamento vai muito para o lado do mentoring. O coach ele pode contribuir para encontrar a resposta que o coach quer, mas ele nunca aconselha. Aí dizem, por exemplo, que o coach é dar bronca. Você chama a pessoa, vamos dar bronca. Não. O coach ele gera aprendizado, eu aprender aprendendo, vai buscar dentro da pessoa o que cada um tem de melhor para que ela funcione para aquilo que ele deseja. Aí outros então dizem assim, outro dia até uma pessoa me procurou dizendo assim, olha, estou com um problema, tal, um comportamento aí que não está, o meu marido, eu não estou gostando do comportamento dele, eu gostaria que ele passasse por um processo de coach e como é que nós podemos trazê-lo para cá. Então eu expliquei que o coach ele não resolve problema, ele não conserta problema. Ele desenvolve novas políticas, ele desenvolve novos pensamentos, ele desenvolve novas competências. Quando tiver algum problema, esse já é um caso para terapia. Outro ponto, diz que coach é como você fazer terapia. Você entra no coach e você só vai sair daqui 20 anos. Isso é uma mentira. O coach ele é uma conversa estruturada. Ele normalmente leva 12 encontros.
são 3 meses a 6 meses. Depende do tipo de coach. O Life Coach, nós vamos ver mais um pouco aí mais na frente, ele já é um processo que você pode durar até 1 ano, porque você vai trabalhar missão, visão, propósito, você vai à busca do autoconhecimento, já é uma coisa assim que demora um pouco mais. Mas o coach de performance, ou mesmo um coach de transição de carreira, normalmente são 12 encontros. Pode durar de 3 a 6 meses, tem casos que duram até 1 ano, mas aí o coach traz para você os novas metas, novos objetivos que devem ser trabalhados. Outro ponto muito confundido diz que o bom coach ele ajuda a conseguir aumento de salário, benefícios, etc. Não, o bom coach, ele desenvolve competências. Então, quando você tem um coach dentro de uma organização e você desenvolveu novas competências, ele cresceu na sua escala hierárquica e o que acontece? Automaticamente, o salário dele acompanha. Então, não é o coach que desenvolve, é a pessoa, devido ao seu desenvolvimento profissional, que conquistou novos patamares. Que o coach também é intuitivo e não funciona. Eu volto a falar novamente, o coach é um processo estruturado com foco na solução, foco no objetivo. O foco ajuda a gente a pensar. O coach ele ajuda a gente a descobrir o ser, o que nós queremos, o ser e o ter. É diferente. Diz que o coach é modismo. Hoje, aqui no Brasil, nós podemos até dizer que é modismo, porque hoje tem gente fazendo coach de tudo. Hoje tem... Outro dia, conversando com um instrutor físico, ele falou que era coach. Outro dia, você conversa com o advogado, ele vai falar, eu sou coach também, etc. Na realidade, o coach é muito antigo, como nós vimos já anteriormente, ele vem através da história, através de Sócrates, com a maioética. Mas ele não é um modismo. O coach é uma ferramenta desenvolvida para desenvolver pessoas, para criar pessoas melhores, buscar as competências, fazer com que as pessoas sejam mais felizes através dos seus objetivos, das suas metas. Aí dizem que basta uma conversa no coach. Como eu disse novamente, o coach é um processo de aprendizado. Ele é um processo estruturado, onde a pessoa tem início, meio e fim. Quando é uma conversa, nós podemos dizer que é conversas de coach. O que é conversa de coach? Eu, por exemplo, tenho que dar um feedback a um funcionário meu. Eu posso chamar esse meu funcionário e conversar com ele, ouvir o porquê ele como que foi que ele fez aquela ação, o que determinou, e deixar ele me falar e não eu vou ensinar. Então, é uma conversa de coach. A gente diz assim, a conversa de coach é aquela que você pega um elevador no térreo e vai até o 10º andar e resolve a situação. Então, são conversas de elevador, a gente costuma dizer. Mas ele é um processo de aprendizado. Toda conversa leva a um aprendizado. Diz que o coach é uma avaliação de desempenho. Mentira, não é. Avaliação de desempenho é um processo que existe dentro das organizações, onde define, um acesso inicial que o coach normalmente recebe. O coach ele avalia o desenvolvimento das competências. Então, se o meu coach tem uma competência a ser desenvolvida, o que faz o coach? Ele simplesmente vai ajudar a desenvolver aquela competência, por exemplo, a competência de delegar de aprender a delegar ou aprender a comunicar. Então, ele vai desenvolver aquela competência com o seu coach. Bem, vocês perceberam, então, quais são os mitos e as verdades sobre o coach. Agora, eu queria falar um pouquinho mais sobre o processo em si de coach. Como é que funciona o processo de coach? O processo de coach, ele tem que ser, assim, algo muito bem estruturado. Eu vou passar agora um slide onde eu vou dizendo passo a passo do processo que eu facilito, ok? Então, o primeiro passo, como nós vimos, é um processo estruturado de 12 encontros. Esses 12 encontros, ele pode ser 3 meses, como pode ser 6 meses. O importante é que ele tenha um foco. Tem processos, como eu já lhe falei antes, que podem durar um pouco mais.
Normalmente são reuniões semanais, de 75 a 90 minutos, onde nós procuramos trabalhar, então, todo o autoconhecimento. As primeiras 3 ou 4 sessões, eu tenho muito cuidado em trabalhar o autoconhecimento do coach. Que, do meu ponto de vista, se a pessoa não se conhece, dificilmente ela vai conseguir chegar a um caminho, a um novo caminho. Essas sessões elas também podem ser quinzenais. Muitas vezes, depois de 1 mês, 2 meses, dependendo da disponibilidade do coach, a gente faz quinzenal. E depois que terminou o processo, a gente costuma fazer uma reunião por mês, depois de cada 60 dias, que é o que eu chamo do desmame. O local, onde é que pode ser feito o coach? O coach normalmente é feito no escritório do coach, ou no escritório do cliente, pode ser até por Skype, e até em lugar público. Eu já fiz coach até em café. Como é que funciona? A primeira reunião, que eu costumo chamar reunião de empatia. Por quê? O coach, a pessoa precisa saber se você vai ser um bom coach para ela, e ela precisa saber e você precisa saber se ela vai ser uma coach boa para você. Então, nessa primeira reunião, nós alinhamos objetivos, eu explico normalmente o que é coach, o que não é coach, qual é o meu método de trabalho, faço, se for o caso, uma sessão demonstrativa para que ela perceba o processo que eu facilito, entrego para ela um questionário, que é um questionário base, onde ela vai responder algumas questões para saber realmente se ela está preparada para passar pelo processo de coach. E que esse questionário, mais na frente, nós vamos discutir. Apresento o contrato de coach. Coach, que não existe um contrato, não é coach. Aliás, uma das premissas, dentro do Código de Ética da International Coach Federation, é que todo processo tem que haver um contrato comercial. E esse contrato tem que dizer todas as regras, o que o coach se compromete, o que o coach se compromete, como que fica as faltas, como é que fica se um tiver que suspender a reunião, como que vai ser o pagamento, a parte financeira é muito importante nesse questionário, para que nada seja deixado para depois. Então, essa primeira reunião onde tudo acontece, onde se conhece, o cliente dá a se conhecer como pessoa e você se apresenta como coach. O segundo passo, aí são as fases do processo. Então, nós passamos pela primeira, que seria eu chamo de reunião de empatia, que foi o que eu acabei de falar. Quando o coach volta na segunda reunião, essa já é um pouco mais longa. É uma reunião que normalmente demora 4, 5 horas, depende do que você for trabalhar. Mas é ali que surgem as dúvidas. Nós vamos discutir o questionário. Nessa reunião, se eu estou fazendo uma reunião dentro da empresa, que é um elemento dentro da empresa, se eu fui contratado pela empresa, essa reunião também pode participar inicialmente o RH, que é para que as competências a serem trabalhadas sejam bem claras, para que o coach saiba o que se espera dele, e se ele concorda. Porque o processo de coach tem que ser extremamente fiel, extremamente sigiloso. O que acontece dentro do processo de coach é entre o coach e o coachee. A partir dessa reunião de ONU, se discute metas, discute como que se vai, se nós estamos alinhados, procuramos trabalhar os assessments que foi feito, enfim, se conhece muito. Aí, a partir dali, passa para o desenvolvimento do processo, que pode durar, então, como eu lhe disse, de 3 a 6 meses, dependendo a competência que for trabalhada ou o tipo do que está sendo feito. Terminado o processo, nós fazemos uma avaliação e devolvemos essa avaliação, se for na empresa, é uma reunião final junto com o RH e com quem contratou, com quem patrocinou. Se for em coach individual, a avaliação é dele, discutimos essa avaliação e fazemos um acompanhamento, que é aquela fase que eu havia dito anteriormente, que é o desmame. A partir desse processo que nós acabamos de rever, o que leva, qual é a grande vantagem do coach? Por exemplo,
Nós somos essa Ferrari que você está vendo aí. Não adianta você ter uma Ferrari se você não tem um combustível. E o processo de coaching é o combustível que ele coloca na sua vida. Então, para você ter sua alta performance, para você poder, de repente, se destacar e ser o que você quer, você precisa de um combustível. E esse combustível é o processo de coaching, que vai te ajudar a colocar dentro da sua Ferrari, que é você. É a empresa Você S.A., eu costumo dizer. Agora eu queria falar um pouquinho de um novo projeto. É um projeto que eu tenho desenvolvido agora, recentemente, mas que eu venho estudando já há muito tempo, desde a minha primeira formação. O processo de coaching, normalmente é pessoal. Nós trabalhamos, se trabalha a confidencialidade, etc. E dentro que os principais objetivos, os principais benefícios do processo de coaching, ele passa pelo autoconhecimento, definição de um propósito, o que você quer dessa vida. Por exemplo, eu já falei, eu descobri de uns tempo que o meu propósito era ajudar as pessoas a serem mais felizes. Aí, como é que eu faço isso? Como é que eu ajudo as pessoas a serem mais felizes? Bom, eu posso ajudar as pessoas a serem mais felizes através de um processo de coach e que vai trabalhar suas metas, seus objetivos, trabalho dos empreendedores. Então, o meu propósito é ajudar as pessoas a serem mais felizes. E a maneira como eu vou fazer isso é através do propósito de coaching. E uma das coisas que hoje nós precisamos desenvolver, isso precisa estar muito trabalhado dentro das pessoas, é a nossa missão. Por que eu estou aqui, para onde eu vou, o que eu quero, quais são os valores que estão dentro de mim. O que me faz levantar todo dia de manhã? O que me faz eu trabalhar na minha empresa, que eu tanto gosto, ou eu vou para a empresa com aquele gosto de... hoje é gosto de fantástico, eu costumo dizer. A segunda-feira a gente não vê a hora, tá chegando, ai meu Deus, eu tenho que aguentar aquele chefe, eu tenho que aguentar aquelas pessoas e aquilo não... aquilo vai me deixando ruim, vai criando um úlcera, vai criando uma série de coisas. Então, é importante hoje em dia a qualidade de vida, e a qualidade de vida é como se nós trabalharmos os nossos valores. Se você for trabalhar numa empresa que trabalha, que não é casada junto com seus valores, que seus valores contradizem o que a empresa prega, você nunca vai ser feliz. E outra coisa também que nós trabalhamos muito dentro do processo de coaching, que é um dos benefícios grandes, é a visão, aonde eu quero chegar. Onde que eu quero estar daqui a quando eu tiver 80 anos, por exemplo. Uma pergunta que muitas vezes a gente faz, não sei se eu deixo para vocês pensarem, quem vai estar no seu enterro? Quais são as pessoas, me cite 3 amigos que vão estar lá no seu enterro. E o que eles estarão falando de você? O que você deixou? Qual foi o seu legado? E no seu aniversário de 80 anos, quais são os convidados que vão estar nessa sua festa? Como é que vai ser isso? O que eles estariam falando de você? Pensa bem nisso. Onde você quer chegar? É importante. Hoje em dia, as informações são muito rápidas, as coisas passam muito rápido, tudo acontece muito rápido. Há 30 anos atrás, o telefone, 30, 40 anos atrás, telefone você precisava fila para comprar. Hoje você compra no boteco da esquina um celular. Hoje, o celular, você troca todo dia, o pessoal está trocando. Nós estamos na era da informação. Então, você precisa estar preparado para esse novo tempo. Após eu ter falado um pouco sobre a missão, sobre a visão, aonde nós queremos chegar, eu quero falar um pouco desse novo projeto. É um projeto que eu estou desenvolvendo, e muitas vezes é novidade, e outras vezes não, que é o coaching em grupo. Nas organizações, isso já acontece como coaching equipe. Normalmente, são no máximo de 8 a 12 pessoas, funcionam normalmente com 2 coaches, mas eu quis transferir isso um pouco para o coaching individual. Durante toda a minha vida, dentro dessa jornada de coach que eu caminho, que eu venho passando, eu fui procurado por muitos clientes e que, no final, eles não fizeram o processo por parte financeira.
E pensando nisso, eu resolvi criar um processo de coach, que é uma técnica já muito utilizada, tá? Para aprofundar assim, valores como compartilhar ideias, trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades e competências em grupo. Enfim, a grande vantagem é a relação custo-benefício, que é dividida entre os participantes. Então, como é que funciona esse coaching grupo? Eu vou colocar agora um slide para poder explicar melhor para vocês. Então, esse slide que vocês estão vendo aí, essa é a estrutura de um coaching grupo. Como é que normalmente ele trabalha com 8 a 10 participantes, são 12 encontros, uma vez por semana, dura de 90 minutos, às vezes até 2 horas. A duração é de 3 meses e ainda nós temos, eu chamo de tira-dúvidas individuais online. O que é isso? Durante todo o processo, em grupo, algum membro desse grupo surge alguma dúvida que precisa ser dividida particularmente. Então, eu vou atendê-lo individualmente. O grande diferencial desse processo é o baixo custo por participante. Todo o processo ele vai seguir o Código de Ética da International Coach Federation e é a oportunidade das pessoas vivenciar um processo de coach baseado nas mais avançadas pesquisas de desenvolvimento humano. Mas o que mais leva a um processo de coaching grupo é você ter a oportunidade de participar e compartilhar suas ideias com outras pessoas. E como existe um processo de confidencialidade, tudo que se trata ali não sai, você, de repente, um outro membro desse grupo, ele pode estar te ajudando a chegar lá. Quem é o público-alvo? Quem que seria o público-alvo para participar desses grupos? Normalmente, um profissional em transição de carreira. Um profissional que está buscando novos desafios. Ele está cansado de onde ele está trabalhando, ele precisa buscar alguma outra coisa, outra atividade, e não sabe como. Então, nesse grupo, ele vai se autodescobrir, vai passar por um trabalho de autoconhecimento, ele vai trocar ideias, ele vai ter pessoas ali com as mesmas dores deles, vamos dizer assim, que ele vai poder até, quem sabe, um ajudar o outro. E principalmente aqueles que também estão disponíveis no mercado. Muitas vezes você deixou um emprego, você está procurando uma nova oportunidade e você não sabe bem o que você quer, então, e como você está desempregado, você não pode, de repente, arcar com coaching individual, essa seria a oportunidade. Como eu já falei antes, o grande... vamos dizer assim, pulo do gato dos universitários é quando eles saem da universidade, eles estão dando tiro de todos os lados, e ali é uma forma de, em grupo, eles trabalharem as suas competências, o que eles esperam do mercado, onde eles podem buscar. Então, essa é a composição do coaching grupo. Bem, então, como todos viram o processo do coaching grupo, agora eu queria levantar uma questão. Muitas vezes eu sou questionado, as pessoas me perguntam, mas como eu sei que o coach deu resultado? Como que eu posso mensurar esse resultado? Olha, eu contratei você, a empresa contratou, como que nós vamos saber se realmente aquele funcionário, através do processo de coach, ele conseguiu atingir suas metas? Então, nós temos indicadores externos e indicadores internos que podem ser medidos. Por exemplo, eu vou colocar aqui na tela, por exemplo, indicadores externos. Vocês estão vendo? Quais são os principais indicadores externos? Atingir metas, se você atingiu as suas metas estabelecidas. Se houve aumento da renda. Se houve a lucratividade, promoção. Se houve feedback formal. O RH acompanhou e deu aquele feedback. O relacionamento, como é que foi esse relacionamento? Como é o registro da performance pessoal e profissional? A sua produtividade, eficiência, como é que ficou isso? E os seus indicadores internos? Quais são as avaliações pessoais que você teve no início, no seu acesso?
e durante e no fim do processo. Como é que ficou isso? Qual a mudança na autoconsciência das pessoas e na sua consciência de outros, no seu que você relaciona? O que os outros viam você e agora como eles estão te percebendo? Como é que é isso? Como é que você está percebendo? Qual é a sua forma de pensar? Qual é? Você está mais proativo, você está menos proativo? Como é que está? Como está o seu estado emocional? Como que tá? Você inspira maior confiança? Como é que ficou? São indicadores que te dizem como é que você está saindo desse processo de coaching. Fora isso, existe um questionário de avaliação que nós costumamos colocar. Eu vou voltar aqui agora depois eu falo. Fora o que você tá, fora o que você pode falar? Pode. Fora o que você viu desses indicadores externos e internos, no final do processo, o coaching ele responde um questionário de avaliação para saber se ele realmente, qual foi o valor que ele tirou desse seu processo durante esses seus 3 meses, 6 meses que ele passou. O que ele cresceu, como que ele entrou, como que ele chegou, e agora, como é que eu estou? Valeu a pena participar desse processo? Eu cresci, eu sair outra pessoa desse processo? Essa é a melhor avaliação. Lembrando sempre, minha gente, que o coach que eu facilito, eu dou muito valor ao autoconhecimento. Tanto que o processo que eu desenvolvo, nas 3, 4 primeiras sessões, nós trabalhamos no autoconhecimento. Eu não entendo um processo de crescimento profissional sem a pessoa se autoconhecer. Como é que você vai ajudar outra pessoa, você vai desenvolver um trabalho se você mesmo não se conhece? Então, o processo de autoconhecimento no coaching é uma das coisas mais importantes do meu ponto de vista. Agora, outra maneira também de se medir o ROI. ROI é o retorno do investimento. Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês verem uma última pesquisa de ROI. Então, o que estavam falando? Por exemplo, as pessoas que trabalhavam com coach, o que elas fizeram? Que 539%, isso foi pesquisa, evoluiu. 87% declararam que perde as habilidades aprendidas em um treinamento quando não há um acompanhamento de coach. Isso foi uma pesquisa da Xerox. A Xerox chegou à seguinte conclusão. Ela deu um treinamento para a sua equipe de vendas. O pessoal saiu do treinamento, o que aconteceu? Eles, depois de 4 meses, depois de 1 mês, eles perderam aquilo que ele havia aprendido. Eles lembravam muito pouco. E uma outra experiência que eles deram o treinamento e, após o treinamento, eles fizeram coaches acompanhando, ou seja, desenvolvendo aquela competência que estava sendo trabalhada no treinamento. Um treinamento sem um acompanhamento de um processo de coach, ele fica muito mais carente, vamos dizer. Ele existe, ele atua forte, mas se você quiser eternizar, se você quiser internalizar esse treinamento dentro da sua equipe, não exige que seja acompanhado após o treinamento no processo de coaching. Então, os dois, eles formam um belo casal. Outra pesquisa que nós temos, que eu gostaria de colocar aí, que vocês devem estar vendo nas telas, é a da Price. A Price, ela fez uma pesquisa encomendada pela International Coach Federation para saber como é que andava o processo de coaching no mundo. E aí vocês estão vendo, 82,7% dos indivíduos que tiveram ajuda de coach profissional relatou estar muito satisfeito com a experiência com coach. 96,2% disseram que repetiriam a experiência. 80% dos clientes de coach relataram que tiveram uma mudança positiva na sua autoestima e confiança devido a essa parceria com o coach profissional. Além de aumentar a autoestima, confiança, os participantes também relataram ter um impacto positivo nos relacionamentos, habilidade de comunicação, habilidade interpessoal, desempenho do trabalho e divisão do trabalho entre a vida e particular. Veja bem, o importante, hoje eu tenho trabalhado muito empresário, que eles chegam num certo tempo, eles confundem a empresa com eles muitas vezes confundem a empresa com a sua vida particular.
E ele chega no final, né, do processo da empresa, o que acontece? Eles estão totalmente desestruturados, a família está desestruturada, a empresa pode estar indo bem, mas eles perdem aquele convívio familiar. É interessante, alguma vez eu tive um cliente, um alto executivo de uma empresa, ele conversando com ele falava para mim o seguinte: ele estava para se aposentar, muito bem de vida, e ele falou assim para mim: olha, hoje eu estou deixando a empresa, eu estou no meu 3º casamento, essa minha 3ª esposa já está me deixando, porque eu vivi só para a empresa, e agora eu estou deixando, eu vou para o clube, o pessoal me chamava, eu sou fulano de tal empresa, e agora eu não sou mais, e perdi a minha identidade, não sei como que vai ser até no clube. Então, nós trabalhamos muito isso, é equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na área financeira. Não adianta, de repente, você sair correndo, ficar milionário e dar todo desestruturado a família. Não adianta você, de repente, ter um sucesso no seu negócio e você não ver seus filhos crescerem. Então, a importância é que você esteja um equilíbrio. E esse equilíbrio você pode conseguir através do processo. Você pode trabalhar quando você trabalha você mesmo, trabalha o seu interior. Aí sim você começa a desenvolver um equilíbrio na vida. Então você vai trabalhar sim, vai ganhar dinheiro sim, vai ter qualidade de vida, que hoje muitas vezes as empresas já descobriram isso, que os funcionários que não têm qualidade de vida produzem muito menos. Lembre-se, nós estamos hoje na era do conhecimento. O que vale é conhecimento. As máquinas já foram. O conhecimento, o novo talento está dentro da nossa cabeça. E as empresas já descobriram isso. E nós precisamos cada vez mais ir buscar essa realidade. Quero mostrar também nesse outro slide que eu vou colocar, vocês vão ter essa pesquisa também, que é o que aconteceu. Também é da Price, tá? Vocês podem perceber que o aumento de produtividade entre os executivos foi 53%. Qualidade de vida, que eu acabei de falar, 48%. Organização nos seus negócios, 48%. Retenção de executivo. Olha a retenção de talentos, nós estamos sempre falando em como reter os melhores dentro da empresa. Atendimento ao cliente, 39%. Redução de custos. Todo mundo hoje briga por redução de custos. Redução de conflitos, por quê? Porque você passa a se conhecer mais, você trabalha os seus pares, é uma outra maneira. Você aprende a dar feedback. Isso é muito importante. Trabalho em equipe, 67%. Não estavam antes acostumados, disputavam dentro da equipe. Agora a equipe é um time. Eles trabalham pelo mesmo objetivo. O relacionamento entre os reportes diretos, 77%. Satisfação no trabalho, 61%. Então, acaba a síndrome do fantástico. Ouve a musiquinha do Fantástico, meu Deus, vai começar segunda-feira. Não, você tem que aprender a levantar segunda-feira contente. Vamos lá, hoje é mais um dia. Eu estou louco para ver aquele meu chefe que está me esperando em casa, no trabalho. Comprometimento com a organização. Falamos isso agora há pouco sobre os valores. Quando você está engajado nos valores da empresa, você se compromete com a organização. Esses são os benefícios que as pesquisas revelaram dentro do processo de coaching. Continuando, então, sobre os resultados, é interessante notar, veja, por exemplo, nos Estados Unidos, as técnicas de coaching lá já são bastante utilizadas, principalmente em caráter pessoal ou profissional. Aproximadamente 40% de todos os executivos dos Estados Unidos já tiveram alguma experiência em coaching. As pesquisas encomendadas pela International Coaching Federation mostram 98% dos clientes responderam que o retorno obtido valeu integralmente o valor investido no processo de coaching. Um estudo feito pela revista Fortune, com executivos na faixa de 40 a 49 anos, nas funções de vice-presidente ou acima, mostrou que o retorno das organizações foi, em média, 5,7 vezes maior que o investimento feito no coaching. Outro estudo que nós temos, feito pela Sloan Spencer, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mostrou que os executivos com maiores índices de competência emocional, veja bem,
competência emocional hoje é uma coisa, é algo que precisa ser muito bem trabalhado dentro das empresas. E eles conseguem vendas de 123% maiores que executivos que tinham uma competência emocional média. Só para lembrar, a International Coach Federation é a maior associação de profissionais coaches do mundo. Eles têm mais de 120 divisões na maioria dos estados americanos, estão em todos os países. Hoje as empresas já estão privilegiando aqueles que são credenciados pela International Coach Federation. É importante hoje, quando as empresas contratam, hoje elas já estão acordando um pouco mais. Devido à grande, como eu disse no início, a similaridade de coaches, de cursos de coaches que estão saindo, de pessoas, e provavelmente até, podemos dizer assim, que não percebem muito o que é o coach, e se dizendo coach. E como ela vem, às vezes, vem do esporte, né? Então existe aquela premissa, não, se eu treino alguém, eu sou coach. Mas existe uma diferença muito grande. Por exemplo, hoje, analisando o coach que nós praticamos e o coach esportivo, e você, por exemplo, viu agora na última Copa do Mundo, de repente você via o Filipão, que é um coach, que é um técnico, berrando com seu time para ir para frente, para isso, para aquilo. Já nós, o coach executivo, nós não berramos, nós ouvimos. Nós ouvimos o nosso cliente. Nós partimos da premissa que tudo está dentro dele. Foi aquilo que eu disse logo no início. Então, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês e que vá atrás, por exemplo, dos seus sonhos, do que você quer fazer, daquilo que te inspira a levantar no dia seguinte, mas que vá buscar, se você tiver que amanhã ou depois buscar um processo de coaching, pegue um profissional que seja sério. Eu sempre costumo dizer o seguinte, você contrataria um médico que fez uma medicina, ele não é médico, de repente ele é só enfermeiro, para te fazer uma operação plástica? Pensa nisso. Eu agradeço a todos vocês têm aqui na tela agora o meu e-mail, vocês têm os meus telefones, e se vocês quiserem nos contatar para saber um pouco mais dos nossos programas, nós estaremos à disposição, as empresas, as pessoas físicas, participar dos nossos grupos de coach, enfim, nós estaremos abertos a todas as opiniões, as dúvidas, perguntas, podem mandar, que eu terei o prazer de responder. Eu agradeço desde já a todos os ouvintes, a todos que aqui nos acompanharam nesse nosso congresso, e vamos em frente. Muito obrigado a todos e até a próxima.